Quero agradecer em especial aos nossos colegas de Santa Catarina que estão aqui, e a todos os amigos que tenho feito durante esses anos no BDFAM por todo o Brasil. Obrigada por estarem aqui. A pergunta que me foi proposta, o desafio para responder, é o limiar tênue entre pai socioafetivo e padrasto. O que os diferencia? E já adianto que a nossa resposta virá das situações de fato. É evidente, no nosso início, na nossa formação familiar, a ideia de ter a certeza de quem era o pai para a transmissão de patrimônio, formação da família legítima. E disso tudo, nós tínhamos eventualmente a figura de um padrasto que vinha depois de um casamento, acabado provavelmente por morte, porque não havia um divórcio até pouco tempo atrás, era uma figura diferenciada. Com a mudança dos fatos, aliás, já trouxe aqui um exemplo dessa preocupação de saber a respeito da paternidade, a grande preocupação que já se mostra na obra do Machado de Assis, Dom Casmurro. Nós tivemos algumas mudanças de fato muito relevantes e gostei muito ontem daquele painel final da análise dos dados do IBGE e já gostaria de propor que nós pudéssemos fazer uma comissão, porque ano que vem tem um censo e com o censo talvez nós consigamos alguns dados para as famílias que estão invisíveis, porque os dados que nós temos em geral são do registro civil, que são os dados alimentados pelos cartórios. Mas todos nós sabemos que existem mudanças muito importantes dentro das relações familiares e eu trouxe os dados do IBGE a respeito dos relacionamentos. E vejam, em 2017 nós tivemos 373.216 divórcios realizados. Destes divórcios, 46% eram de casamento com até 9 anos de duração. Ou seja, a consequência ao lado, 42% desses divórcios envolviam casais com filhos ainda menores de idade. Da análise estatística dos divórcios também, que são os que nós temos, nós observamos, olhem, o primeiro lado ali, responsável pela guarda ficou 69% com as mulheres e 21% guarda compartilhada. Eu vi que a Renata havia trazido também dado para vocês a respeito do número de guarda compartilhada, crescente evidentemente, mas ainda não tão significativa no plano fático. E observem, 73% dos divórcios que foram realizados no país foram de maneira consensual, então os pais ajustaram, fizeram esse ajuste. Essa é a nossa situação fática. Dessa situação fática, nós somamos ainda os avanços nas técnicas dos exames de DNA, que fazem com que a paternidade biológica tenha se tornado mais fácil de identificar. Então, por um lado, nós temos mais divórcios, por outro lado, nós temos a forma de resolver a paternidade biologicamente. No entanto, vocês já conhecem o caminho que nós estamos trilhando há alguns anos da construção da filiação socioafetiva, que já foi trabalhada aqui em algumas outras palestras que antecederam, então eu trouxe para vocês apenas algumas notícias retiradas dos sites oficiais. Reconhecimento do vínculo socioafetivo, a filiação socioafetiva com a vontade de ter como seu filho, de maneira inequívoca. Quem é pai? Pai é quem cria, vocês já ouviram essa expressão? E depois, quando nós tivemos um grande dilema, veja, ao lado as técnicas de DNA avançando, por outro lado, o reconhecimento da filiação socioafetiva, houve um momento em que foi feita a pergunta, qual deve prevalecer, e a resposta que foi dada, que é possível, inclusive, não haver a prevalência de nenhum dos dois. Esse é o nosso cenário fático, que leva à pergunta que eu quis mudar um pouquinho. Não entre pai socioafetivo e enteado,
quis ampliar um pouquinho mais, porque nós estamos tratando de relacionamentos de ordem paterno-filial que podem envolver madrastas e padrastos, ou mães socioafetivas e pais socioafetivos, apesar de que a pergunta continua sendo feita, em geral, no que diz respeito a padrastos e pai, em razão do grande número, né, de mães que ficam com a guarda ainda dos seus filhos, e no seu recasamento nós teremos um pai entrando nessa família, mas vejam, com recasamentos, com divórcio, o número de divórcios que há e com a idade e com o tempo de casamento, provavelmente em muitos anos não estaremos só discutindo a função do padrasto, mas principalmente da madrasta também, não só uma questão de gênero. Então quis afastar a questão de gênero, transformei em filho, porque também prevalece a pergunta entre filho socioafetivo, faz prevalecer o interesse da criança e do adolescente, ou, quando já adultos, prevalece o enfoque no direito do filho. Quando a gente fala em filiação socioafetiva, vem sempre a ideia do amor, do afeto, do cuidado, e quando a gente usa a palavra padrasto, que foi aquele que foi utilizada, eu dei uma pesquisadinha na internet rapidamente para tentar ver alguns termos a que se refere o padrasto, e eu fiquei impressionada com a quantidade de frases negativas a respeito de padrasto. Essa aqui, não sei se esse provérbio realmente procede, ali está a fonte que identificou, mas mais vale ruim pai que bom padrasto. Ou pai das virtudes e padrasto dos vícios. Esse é o padrasto? Padrasto é aquela figura que não tem afeto pelo seu enteado? Madrasta, então, não vou nem dizer, né? Toda a literatura coloca a madrasta como aquela figura que entra na família para prejudicar o filho que já havia naquela família. Então, a Cinderela e a Branca de Neve são exemplos bem clássicos dessa figura da madrasta. Por isso até que muitas pessoas nem gostam de usar esse termo, madrasta, padrasto, né? E aí vem até as novas formas, padrasto, será? E aqui um poema a respeito de uma visão um pouco diferente. Será que padrasto é sempre esse? Padrasto não pode ser alguém que também acompanha a família? Será que essa divisão, essa pergunta é pai socioafetivo é aquele que gosta e padrasto é aquele que entrou na família mas não gosta das crianças que estão lá? Seria um pouco perverso pensar dessa forma. Vamos pensar numa outra forma de responder essa pergunta. Pensando nesses fatos que estão nos rodeando, vamos tentar conceituar essa relação do padrasto, da madrasta, na perspectiva do enteado, né? Como a gente se propôs a pergunta. O enteado, a palavra enteado, vem da junção latim do ante natus, aquele que nasceu antes daquela relação. Essa relação jurídica familiar entre enteados e padrastos ou madrastas tem fundamento no casamento ou na união estável. A partir do momento que eu me caso com alguém, essa pessoa tem filhos e esses filhos então passam a ser meus enteados, que são parentes por afinidade em primeiro grau. Então, alguns efeitos que estão previstos legalmente, né, na questão do parentesco por afinidade. Sempre gosto de destacar que a afinidade no Código Civil ela só traz afastamento de direitos, impede de ser testemunha, impede de casar, impede de interferir na relação do poder familiar. Vejam o artigo do 636, no poder familiar daquela criança da pessoa com quem eu me casei. Nós temos, de maneira diferente, apenas na lei de registros públicos, a possibilidade de inclusão do sobrenome no padrasto. Agora, indo num outro sentido, no Código Civil nós temos impedimentos de direito,
e depois, na lei de registros públicos, a possibilidade de incluir o sobrenome, mas isso transforma em filiação socioafetiva? Por que usou madrasto ou padrasto? Será? Quem é o filho socioafetivo, por outro lado? Nós temos alguns enunciados do Conselho da Justiça Federal a respeito da filiação socioafetiva, que eu coloquei o número que depois vocês podem consultar todos, se não os conhecem. Nós temos o enunciado 7 do IBDFAN, que fala que filho socioafetivo é aquele que tem a posse do estado de filho. Então, nós estamos trabalhando com uma situação fática, posse do estado de filho. Essa, então, é a principal característica do filho socioafetivo. Ele é tratado como filho, ele é integrado como filho naquele relacionamento entre o seu padrasto ou sua madrasta. E isso não quer dizer, agora vejam como aqui nós entramos num campo delicado, porque como nós vamos trabalhar com situações de fato, isso me recorda um pouco a discussão que nós tivemos um pouco antes sobre o namoro e a união estável. Em que sentido? Arrisco, ouso dizer, que por ser um ato-fato jurídico, esse reconhecimento de filiação, ele não precisa da manifestação direta da vontade. Eu não preciso dizer diretamente, ou escrever, ou contratar, até porque não seria contratual. Bastaria eu viver como se pai ou mãe fosse. E isso tem que ser analisado de maneira objetiva. É aqui, em análise de cada situação fática, sim, de cada família, de cada especificidade, que nós vamos poder diferenciar o papel do padrasto e a figura jurídica do padrasto e a figura jurídica do pai socioafetivo. Nem toda pessoa que se casa vai assumir efetivamente o papel de pai, vai se colocar naquela posição ou naquele local, vai estar agindo como se quisesse ser o pai daquelas crianças. E vou repetir, isso não tem a ver com uma dosagem de gostar ou não gostar. Pode haver uma relação de amor profunda entre padrastos e enteados, mas compreendendo a posição de cada um é diferente. E se tiver um registro? Eu sempre gostei de trabalhar com essa ideia de que nós podemos ter, no que diz respeito à paternidade e filiação, podemos trabalhar com a vertente da verdade biológica, que hoje nós temos o exame de DNA para resolver. Então, há algumas décadas já superado o problema de não ter a certeza sobre a paternidade. Por outro lado, nós construímos toda a ideia da verdade socioafetiva, que é a posse do estado de filho, e nós temos aquela situação em que o registro foi feito, e deste registro, aliás, as primeiras ações que foram propostas no que diz respeito à paternidade socioafetiva, eram aquelas em que os pais, o pai que registrou, o pai registral, casava com uma mãe que não tinha que o seu filho não tinha pai registrado. Esse foi o início. E nós consideramos que o registro é aquela manifestação da vontade. Veja, eu falei que não precisa da manifestação da vontade como elemento configurador, como contratual, mas a partir do momento em que eu tornei público no registro a assunção da paternidade, eu já estou manifestando socialmente essa paternidade que eu quero. Qualquer pessoa sabe que ir a um cartório de registro civil, colocar o seu nome numa criança, gera consequências jurídicas, por mais diferente que seja o seu grau de instrução. Essa diferenciação dos termos jurídicos
ela é relevante porque nós assistimos várias palestras aqui a respeito das consequências da filiação socioafetiva, no que diz respeito à sucessão, no que diz respeito ao exercício do poder familiar, no que diz respeito até mesmo a alimentos, guarda e convivência. Então, eu peguei aqui, o professor Simão tem 2 artigos publicados sobre essa questão de padrasto e pai socioafetivo, então eu tomei a liberdade de adaptar um pouquinho só, trazendo uma ideia. Vejam, alguns efeitos. O pai socioafetivo tem poder familiar? Sim, ele é pai. O padrasto não. Impedimento para casamento está na lei, ambos têm. Inclusão do nome, no registro de nome de quem? Do pai. O pai socioafetivo inclui o seu sobrenome, ou o seu nome, não o seu sobrenome, o seu nome como pai e dos seus pais também, gerando a multiplicidade de avós, como até falou o Paulo Lepper. Na questão da sucessão também é filho, está registrado. O pai socioafetivo é pai para todos os efeitos. O padrasto, em regra, seria apenas o impedimento para o casamento e a colocação do nome, mas nós podemos, acho que, em razão do melhor interesse da criança, pensar em regras de exceção. Porque, apesar de ser um vínculo de afinidade, não de afetividade, e que, em regra, não gera efeitos jurídicos, com o decorrer do tempo, esse padrasto assumindo algumas responsabilidades familiares, ainda que não assumindo a posição do pai, pode vir a ter algumas responsabilidades, e cito um artigo também do Dr. Jones Figueiredo, em que ele trata a respeito de algumas legislações, como em Portugal, em que temos a responsabilidade, e digo também que na questão previdenciária é possível, comprovando essa relação de afinidade, pensar na pensão por morte. Então, os principais, resumo, elementos para diferenciação é que ser madrasta ou padrasto é origem do casamento. Casei, já me tornei, um efeito direto. Tenho uma união estável reconhecida, já me tornei madrasta ou padrasto. O pai socioafetivo não precisa do casamento, mas o pai socioafetivo vai ter que se configurar com o decurso do tempo, porque ele precisa dessa posse desse estado. Essas seriam as principais diferenças que nós vamos avaliar. E dessa forma, encerro a minha resposta da pergunta, dizendo que a situação que vai nos levar a diferenciar é a posse do estado do filho, analisada objetivamente, e já aproveito para convidá-los, nesse finzinho, a comparecerem ao evento ano que vem do BDFAN Internacional. Vocês sabem que o Congresso Nacional é bienal, e no ano que nós não temos o Congresso Nacional, temos o Congresso Internacional, e Santa Catarina foi agraciada com a possibilidade de realizar, e nós escolhemos um lugar bem legal, que se chama Costão do Santinho. Se vocês não ouviram falar, procurem na internet. Nós teremos mais informações depois sobre o Congresso. Gente, ele está sendo ainda gerido. Algumas dessas informações estarão no Instagram do BDFAN Santa Catarina, que vocês estão convidados a seguir. Algumas outras eu coloco no meu Instagram também. Ali é o link para quem já quiser. Gente, o Costão já está fazendo até condições especiais para a nossa estadia, para ficar lá, viu, gente? Compensa, Planejando. Então, nós temos aqui vários eventos no próximo ano, e digo, tenho acompanhado todos esses eventos do BDFAN há alguns anos, me programando, me organizando, e saio enriquecida de cada um deles. Quero, então, convidá-los, agradecer, e espero ter trazido ao menos alguns elementos para contribuir nessa resposta do padrasto e pai socioafetivo. Obrigada.